aliança com TEA. Convidamos nesse instante Delva Maria, por gentileza. Delva Maria, seja bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Graduada em Pedagogia, tem como área de conhecimento e atuação a coordenação e gestão escolar. 28 anos como professora de educação infantil, ensino fundamental na rede municipal, experiências como EJA, educação especial, ensino superior, psicopedagoga, neuropsicopedagoga e psicomotricista no espaço psicopedagógico Crescer. Vamos ouvir? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem com vocês? Depois dessas palestras maravilhosas, hein? Doutora Raquel, Josiane, nossa, estou encantada, lindo, lindo. Mas hoje vamos falar um pouquinho, nós vamos falar sobre professor, né? Vamos aí falar o que nós podemos fazer para ajudar os professores, ajudar principalmente a pessoa autista, ajudar os pais. E o que eu, como professora, faço, né, nesse decorrer da minha carreira. No início, lógico, eu iniciei minha carreira sem entender, né, sobre o TEA, sobre o TDAH, sobre a deficiência intelectual, porque comecei também há muitos anos. Mas a partir do momento de capacitações, estudos, né, onde o município ofereceu muitos cursos, não só o município, mas também outras entidades, e aí a gente foi buscar. E com essa busca, deparei dentro da sala de aula a dificuldade que é lidar com uma pessoa com autismo. O que fazer? O que eu faço? Né? Então, a partir dos estudos, eu fui colocando isso dentro da minha sala de aula. E com isso, eu vim trazer para vocês essas sugestões, essas dicas, que provavelmente, né, ou vocês pegam aqui, adaptam ali, e a gente vai se encaixando, porque cada pessoa é uma pessoa, ela é única, então tem esse diferencial, nós somos únicos. E eu adorei a fala da doutora e da Josiane, né, que falou da sensibilidade. Eu acho que nós, enquanto educador, temos que ter essa sensibilidade. E essa sensibilidade, ela é se colocar no lugar do outro mesmo. É estar no lugar do outro. É fácil? Não. Não é. Mas é possível. Com ajuda, com cooperação, tudo é possível. Então, vamos lá. Cada criança é única, nós sabemos disso, né? E tem uma combinação única de desafios, de habilidades. Ela é mágica. É uma caixinha quando chega para nós em sala de aula, uma caixinha ali fechada. E quando a gente abre, o que eu vou fazer? Não, tia Bruna, como que nós vamos fazer, né? Como que a gente vai fazer? Que forma que eu vou lidar para acolher esse aluno da melhor forma possível? Então, na hora que eu vejo essa única, né, a pessoa como ser único, eu me coloco da seguinte forma: como que é a comunicação? Ele tem uma comunicação verbal, não verbal, tem atraso de linguagem, dificuldades em entender e expressar suas emoções. Como que é essa criança? De que forma que é essa criança? Ela tem dificuldade em interpretar de sinais sociais, de pistas. Então eu começo a me perguntar. E isso eu pergunto como? Observando. Eu vou observando o meu aluno, observando como ele está no dia a dia. O pensamento visual dele, como que é? Ou dela? É uma criança que está... só consegue visualmente, ou uma criança que é auditiva também, ela consegue entender. Eu começo a observar essa criança. A partir
partir desse momento que eu estou observando a minha criança, eu tento, colocar para meus alunos atividades, principalmente para essa criança, junto com a turma toda, mais visual. Como que são essas atividades? Atividades que auxiliam com imagens, diagramas e vídeos. Na minha sala, eu gosto de usar muito um aparelho amarelo. Eu usei muito, uso muito. Gosto, se eu pudesse, carregar ele comigo. Ele é uma mágica, ele veio do FNDR e ele é mágico. Para mim, ele é mágico. E para os meus alunos, e para a pessoa com TEA, para a minha criança com TEA. Por que ele é mágico? Porque ali eu trabalho todas as atividades que eu quiser nesse aparelho, principalmente se eu for introduzir qualquer atividade, qualquer matéria, eu uso esse aparelho, porque é muito bom. E a criança, ela consegue, com vídeo, e vídeos pequenos, não um vídeo assim de 20 minutos, é vídeo de 5 minutos. Nem que você repita esse vídeo umas 10 vezes, porque às vezes ele te pede, mas é muito bom. Então, assim, eu acho que é um material que nós devemos usar para compreender nosso aluno, porque a partir do momento que você sabe que o seu aluno tem essa facilidade, é uma forma de você colocar em sala de aula. Padrões repetitivos e restritos. Eu tenho um aluno que ele chega de manhã, ele vai para a sala de TV, que é o meu horário de planejamento, e eu já fiz o teste, eu fechei a porta. O que ele faz? Ele fica lá, ele anda a escola toda, mas ele quer ir para aquela sala. E ele vai para a sala, o que ele pega? Ele tem uns brinquedos, que eu fui descobrindo, e são os brinquedos da escola, mas que eu percebi que aqueles brinquedos, que aquelas pecinhas ajudavam ele a controlar as emoções, autorregular. Então, esse brinquedo fica no cestinho, e que esse cestinho, gente, é um milagre. Eu faço até combinado com esse cestinho. Eu combino com ele, às vezes ele tem uma reação com o colega, e eu combino com esse cestinho. Ele está sendo para mim um reforçador positivo, porque ele consegue fazer as atividades, consegue ficar na sala e consegue me ouvir e interagir com os colegas. Lógico, ele tem os momentos que ele precisa sair, ele sai correndo a pontinha dos pés. Aí ele vai e ele volta, porque ele precisa ir e ele precisa voltar. Tem que sim ter os momentos das crises? Tem, como toda criança tem. Mas é muito interessante. A gente precisa usar isso e perceber, porque eu percebi que aqueles objetos o tranquilizavam. Eu percebi que aquelas coisas ajudam ele a concentrar. Sensibilidade sensorial também. Não só ele, como os outros, que eu trabalho, muitos têm, e são hipersensíveis. Mas eu também já trabalhei com crianças hipossensíveis que não sentem. Então é onde a gente precisa perceber o nosso aluno de uma forma única, de uma forma diferente, um olhar não só para aquele aluno que já vem com diagnóstico, que nós percebemos mais claramente, mas um olhar para os demais alunos. Essas sensibilidades, elas afetam a capacidade de concentração, porque se eu coloco um som, eu tenho que saber a altura desse som, se ele é grave demais, porque dói. Eu tenho criança que fala que dói a cabeça. E aí? Está doendo a minha cabeça. Porque eu coloquei o som alto, às vezes na hora que eu canto, atividade de ritmo. Às vezes eu faço um barulho na mesa
que vai incomodar. Então, isso são que, se você olhar com outros olhos, e incomodam, porque eles falam para mim. E o bom é isso, porque se você tem essa liberdade, deixar a liberdade deles falarem. Tem crianças, né, porque nós trabalhamos com a sala hoje com 22, 24 alunos, ou até mais alunos. Eu trabalho com a sala com 17, mas tem salas que são maiores e tem crianças ainda que não vêm com diagnóstico e tudo mais, e que nós precisamos ter essa sensibilidade, esse olhar diferente, porque não é fácil, não é. É mágico, não. Tem dia que eu estou só, como se diz, só sozinho. Mas tem dia que eu saio saltitante de alegria, eu não acredito. Eu consegui. Nós conseguimos. Aí eu saio contando para todo mundo, mas tem dia que eu saio. Eu chego em casa e coloco os pés para cima e falo assim, pelo amor de Deus, não fala mais nada. Vou assistir um filme, vou fazer qualquer coisa. Mas esse é o nosso dia a dia. As nossas crianças também, não só as crianças, né, com TEA, elas precisam ter uma rotina. E elas precisam, isso eu estou observando, que não são só as pessoas com TEA. São todas, praticamente quase todas as pessoas necessitam de uma rotina e de estrutura e de previsão do que vai acontecer. E isso é necessário na nossa sala de aula. Eu observo isso porque eu já fiz o teste da seguinte forma: um dia que eu não aviso com antecedência o que vai acontecer com a minha turma, vamos dizer uma sala típica, onde não tem criança atípica. Aí eu não aviso nada, a minha aula não fica legal. Mas se eu aviso um dia anterior, o que vai acontecer na minha aula, mesmo que tenha alguma mudança de alguma coisa, uma palestra, amanhã vai ter uma palestra e tal, vai vir assim, parece não, funciona melhor. E a experiência de que eu falo isso, gente, como uma experiência que eu não fazia antes. E hoje, assim, há uns 10 anos para cá, né? Há 10 anos estudando sobre os temas, lendo e debatendo e falando e conversando com outras pessoas, eu fui adotando essas, né, habilidades na minha sala e percebi o tanto que melhora. E também nós temos crianças com habilidades únicas, né? Elas têm uma habilidade única. Principalmente da matemática, da música, da arte e tecnologia. Tecnologia é fantástica. Né? Grande parte do menino gosta muito de robótica. Então, adora robótica. Então, Legos, para eles é uma maravilha. Quer agradar um aluno com TEA, é você levar uma caixinha de Lego. Não, você ganha ele, porque eles gostam do Lego. Faz pensar. Aí você extrai várias coisas. É muito interessante. E massinha também. É interessante, porque eles criam e vão falando para você, tia, é isso, sabe? Do jeitinho deles. Mas eles falam em poucas, né? Alguns usam uma ou duas palavras, mas eles expressam para você claramente o que eles desejam. Então, ao compreender, né, esse perfil na aprendizagem de uma criança com TEA, é importante, que eu falo sempre, né, com várias pessoas, quando eu trabalhava na FASC aqui, como coordenadora do curso de pedagogia, eu falava sempre com os professores, coordenadora, professora do curso de pedagogia, eu falava com as alunas o seguinte: adotar a abordagem flexível para as crianças tem que ser flexível. Não tem como nós, enquanto professor, ser rígido. É
você não consegue trabalhar sendo rígida. Você tem que ser flexível. Olhar a individualidade dessa criança, os interesses, os pontos fortes. E outra coisa interessante é que nós precisamos, por exemplo, essa criança que eu estou citando exemplo, gosta muito dos animais marítimos. Eu já coloquei animais marítimos na minha caixinha surpresa. Pensa, gente, essa caixinha eu dancei, eu pulei, eu rebolei na sala. É assim que funciona, não. Eles amam, e ele ria. E na hora que eu mostrei o que era, ele pegava, sabe? Era uma estrela do mar. Então ele pegou, olhou aqui, ficou lá, porque era dele, mas só que todos, passei na mãozinha de todos para pegar, para olhar. Tudo isso foi uma aula diferente. E eu tinha planejado outra coisa naquela caixa. Só que eu vi que naquele dia não ia funcionar. Então a gente muda, e por isso que a flexibilidade. E adaptação com materiais, de aprendizagem, de usar estratégias de ensino diferenciado, usar o data show, que é muito importante, eu acho muito legal. Não com vídeos extensos, mas com vídeos menores. O professor de apoio, eu acho, para nós, professores regentes, ele é essencial, é importantíssimo. Ele faz uma função, a função dele é maravilhosa, mas eles têm que estar junto com o professor regente. Não é o professor de apoio de um lado e o regente não. Muitas vezes, eu já troquei de lugar com o professor de apoio. E eu tive esse professor de apoio aí, que é que vocês podem falar, não, ela está falando isso lá na frente, não, pode perguntar. Eu trocava de lugar, ela ia lá na frente, dava aula para mim. Não era o tempo todo, e eu ia cada lugar dela. Porque o professor de apoio, ele é o nosso auxiliar, sim. Ele é da turma, sim. Mas você é o professor responsável. Então você tem que conhecer seu aluno. Porque você tem que planejar. E o professor de apoio vai adaptar o seu planejamento. Então entender, a gente sabe que a gente precisa ser sensível, uma observação muito cuidadosa, sabe? Eu acho que observar com outro olhar, esquecer um pouco o diagnóstico, porque o diagnóstico é importante, é sim, lógico que é. Mas nós, enquanto profissionais, enquanto professores, eu acho que nós precisamos esquecer um pouquinho o diagnóstico, saber que o diagnóstico está lá, nós lemos, nós estudamos junto com a equipe multidisciplinar, tudo direitinho. Mas não ficar preso só naquele diagnóstico, porque ele é sensato, porque ele é isso. Não. Eu acho que a gente tem que ir além disso, porque senão nós não vamos dar aula a partir dos próximos anos. Nós ficaremos fora do mercado. E ficaremos doentes, porque nós não vamos conseguir. Então precisamos esquecer e repensar de uma forma diferente. Vamos ter que adaptar? Vamos. Vamos precisar de ajuda, muita. Ajuda do professor de apoio, ajuda dos médicos, dos especialistas, de uma equipe multidisciplinar que atende as crianças e principalmente, eu acho que é o principal, a ajuda dos pais. Porque os pais, eles fazem toda a diferença na nossa vida enquanto professor. Se tem um pai presente, se os pais são presentes, se estão ali, se nos ajudam, se trocam experiências, se conversam, se estão abertos para estar conosco no nosso dia a dia, para caminhar junto, e o professor tem essa abertura de caminhar junto com os pais. Vamos dizer que é 50% do caminho.
E os outros 50 é a equipe multidisciplinar. Até coloquei conversar com os pais, porque a partir do momento que você consegue entender esse perfil de aprendizagem da criança, você precisa de mais os pais. É muito, porque os pais estão ali, sabem o que a criança gosta, sabe de todos os pequenos detalhes, o que é possível fazer, quando ele tem uma crise, como que eles fazem em casa. É um laboratório. E a avaliação profissional. Eu acho que a avaliação profissional também, ela é fundamental, principalmente quando você tem uma equipe multidisciplinar, onde tem essa abertura de conversar com o especialista, que seja presencialmente, que seja no WhatsApp, que seja por uma chamada de vídeo. É muito importante para que nós, professores, consigamos, né, que essa criança tenha uma aprendizagem de qualidade. Quem utiliza geralmente essas ferramentas de avaliação, quando nós, enquanto professor, recebemos essas crianças na escola, o que acontece? Passa por uma avaliação na escola, chama a família e tudo, a família às vezes já sabe, né, do que está acontecendo, já está fazendo as avaliações, mas quem faz essas avaliações, vocês sempre perguntou para mim, Débora, quem faz a avaliação da criança, né, que tem hipótese de TPE? Quem faz é só o médico, especialista, o pediatra, né, que tem especialização em autismo, a neuropsicóloga, são especialistas credenciados que tem CRM. Psicopedagogo faz isso? Não. Neuropsicopedagogo faz? Não. Ele trabalha o que é as dificuldades de aprendizagem e como tem especialização em educação especial, trabalha com as crianças com síndromes, com transtornos e etc. Mas somente faz avaliações. É médico. O médico faz essa avaliação, o psicólogo, né, junto com o médico credenciado que faz essas avaliações. E essas avaliações são importantes, é importantíssimo. Principalmente, eu até falo isso, da avaliação neuropsicológica, porque ela vem toda detalhada, todas as funções social da criança, toda comportamental, também um detalhe. Então é muito importante essa avaliação, né, essa parceria. Compreender essas necessidades sensoriais que eu tinha falado já, né, para vocês, e observar os interesses das crianças, a colaboração com a equipe multidisciplinar. Gente, essa é fantástica. Eu acho que os pais, a equipe multidisciplinar, passar, olha, vamos ter uma reunião, vamos marcar uma reunião, vamos conversar, vamos ver o que é melhor para a nossa criança. Porque a criança, a partir do momento que ela é sua, ela é seu aluno, ela não é só dos pais. Você fica com ela 4 horas. Muitas vezes, né, quem está nas creches de escola ficam 8 horas. Então você tem que saber o que ela gosta, o que ela alimenta, como que eu faço, de que forma que você faz em casa, para que ela consiga ter uma alimentação adequada. Então o professor, ele é além do professor. Ele precisa ir além, ele precisa buscar mesmo. É fácil? Não é fácil. E eu vejo aqui minhas colegas, meus colegas de serviço, de trabalho, e todos, né, eu acredito que sabem disso, não é fácil, mas é necessário. Hoje, a nossa geração, as próximas gerações, nós precisamos estar em constante, né, uma rede mesmo, nessa colaboração, além de pais, uma colaboração com a equipe multidisciplinar. Por quê? Juntos vai montar um plano para essa criança, aonde com o tempo esse plano vai sendo mudado, porque ele vai crescendo. Todo mês tem alguma coisa diferente que vai acontecendo, vai acrescentando ou vai tirando, ou acrescenta ou tira. Por quê? É uma observação
se você não observar, se você não analisar de perto seu aluno, aí sim você vai encontrar dificuldades dentro da sala de aula. Você vai chegar, como se diz, decepcionado no final do dia. Porque fácil, é igual eu falei já umas 10 vezes, não é, mas é possível. Tem uma coisa que nós precisamos ser: flexível e adaptativo. Igual a Júlia falou algo muito interessante aqui, a psicóloga Júlia, se colocar no lugar da pessoa com autismo. E aí? Vamos adaptar. Temos que adaptar. Porque sem adaptação nós não conseguimos. Sem flexibilidade nós não conseguimos. E sem apoio nós não conseguimos. Sem colaboradores nós não conseguimos. O perfil de uma criança de TEA, igual eu falei, ele pode evoluir. Então você vai adaptar esse plano individualizado de acordo com essa evolução. Vai acrescentar aos poucos de acordo com a evolução dessa criança. Chegamos aí ao finalzinho, né? E olha, e adotar uma abordagem abrangente centrada na criança, é possível desenvolver uma compreensão mais profunda do perfil de uma criança com TEA e oferecer o suporte necessário para promover seu desenvolvimento e bem-estar. Só assim, nós, enquanto educadores, conseguimos, junto com os pais, com a equipe, com o apoio multidisciplinar, e observando o perfil dessa criança, com essa ajuda, elaborar um plano individualizado e elaborar atividades que auxiliam em sala de aula e que facilitam e que nos deixam, né, mais felizes em lecionar. Certo? Muito obrigada. E qualquer dúvida, estou à disposição. Muito bem, queremos a oportunidade de agradecer a Delva, Maria, obrigado por estar conosco nesse dia, compartilhar suas vivências, a sua experiência profissional neste mundo do tempo. Obrigado, tá, Delva? Os aplausos.